te amamos, Senhor. Nós somos gratos, Senhor. O Senhor é precioso, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Papai, o que dizer do Senhor, papai? Aumenta a nossa fome pela Tua presença, Pai. Jesus, aumenta a nossa sede por Sua presença, Senhor Jesus. Espírito Santo, o Senhor esteve em todos os avivamentos que aconteceram desde Pentecostes até hoje. O Senhor está aqui, Espírito Santo. É o Senhor que proporcionou. O Senhor não foi só testemunho ocular, o Senhor foi a causa dos avivamentos, Espírito Santo. E o Senhor está aqui. Me responde, Espírito Santo, por que não novamente? Por que não novamente, Senhor, se é a Tua vontade, se é o Teu desejo, Espírito Santo, se é o que o Senhor quer, toma-nos, Senhor, se apodera, nos possui, Espírito Santo, nos inunda com a Sua plenitude, nos refaz na palavra, renova a nossa mente. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor atue com todas as armas espirituais poderosas em Deus nessa noite, que não são carnais, mas são espirituais, e derruba as fortalezas em nós nessa noite, Senhor. Fortalezas conhecidas e desconhecidas, humanas e sobre-humanas, naturais ou sobrenaturais, derrube-as todas em nosso espírito, em nossa alma, em nossa mente, em nosso coração. Toda sofisma, Senhor, seja removida pelo Teu poder, pela Tua palavra. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, anula em nós, Senhor. Gera humildade, Senhor, que se sujeita e se submete ao Teu senhorio e ao Teu governo. Nós te pedimos, leva cativa a obediência de Cristo cada pensamento nosso, Senhor, cada pensamento, a nossa mente inteira, até que se complete em nós a nossa submissão ao Senhor. Que haja libertação pelo conhecimento da verdade, que haja cura pelo conhecimento da verdade, que haja transformação pelo conhecimento da verdade, que haja, Senhor Deus, a restauração da verdade, porque o Senhor só derrama o Teu Espírito sobre a verdade. Aleluia. Reforma-nos, Senhor, reforma-nos em nome de Jesus. Nos posiciona para a Tua visitação. Gera em nós um ambiente que fomenta o avivamento, Senhor, em nome de Jesus. E nós damos agora um comando no mundo espiritual também. O Senhor nos enviou, meu Deus, como oficiais de justiça, para declarar para Satanás que Cristo já o venceu na cruz. Que nossas vidas, famílias, igreja, comunidade, bairro, região já pertencem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que vocês, Satanás, demônios, principados ou potestades que estão se levantando contra essas vidas, essas famílias, essa igreja, saibam que a cédula de dívida que pesava contra nós já foi encravada na cruz do Calvário, e o perdão foi estabelecido. Portanto, das tuas mãos, Satanás, foi arrancado toda a legalidade que você tinha para achar que tinha autoridade sobre nós. Não tem mais autoridade. Toda autoridade nos foi dada por Jesus Cristo, para pisar serpentes e escorpiões. Portanto, nessa noite nós ordenamos: Satanás, retroceda em nome de Jesus. Todas as tuas obras contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a intercessão, contra as famílias e ministérios aqui representados,
cai por terra imediatamente. Seja neutralizado. Volte por 7 caminhos, se por um viestes contra nós, Satanás. Proibimos qualquer roubo, proibimos qualquer morte ou destruição causada por entidades, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco poderosamente. Amém e graças a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Você pode louvar Jesus com a salva de palmas, o Espírito Santo, o Pai. Podemos assentar. É uma grande honra, uma bênção, um privilégio estar com os amados irmãos nessa noite. Pastor Enéas, meu amigo e um dos mentores, uma das pessoas que eu tenho certeza que é meu intercessor. E juntos nós buscamos, nós sonhamos com coisas preciosas, que não são nada além daquilo que já está aqui, nas Escrituras Sagradas. E essa noite nós vamos iniciar esse seminário, para nos aprofundar exatamente nisso que já arde o nosso coração. Nós não vamos falar de uma coisa que estamos aqui conjecturando, não é uma teoria formada nos laboratórios de conhecimento. Não, irmãos, é algo que é formado no forno da oração, onde o calor da presença de Deus derrete o pecado, derrete a carne, derrete as obras do inimigo e aquece o nosso coração para orar e interceder, para pregar o evangelho precioso de Jesus, para ser uma igreja relevante nessa terra, uma igreja agente de transformações, uma igreja que transforma. Então hoje, nessa noite, eu quero iniciar esse seminário. Seu irmão pode liberar, por gentileza? Glória a Deus. Se puder, não sei se pode. Ah, sim, liberou. Apagar essas luzes aqui. Ficou melhor, queridos? Estão conseguindo ver? Amém. Então, hoje nós vamos falar da primeira parte. Nós teremos 3 partes desse seminário de intercessão. Você vê no próximo slide que nós vamos trabalhar fundamentos da intercessão. Vamos trabalhar o quê? Fundamentos da intercessão. Lá em 1 Coríntios 14, 15, quero que você leia no próximo slide. Todo mundo, vai lá. Aleluia. Queridos, aqui esse versículo, Paulo fala sobre 2 tipos de oração. A oração com o Espírito, que depois o pastor Enéas, vocês sabem, ele já deve ter ensinado muito sobre isso. Vocês podem ter uma aula fantástica de glossolalia com o nosso amigo pastor Enéas Ribeiro, né? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, né? Entendendo o que eu estou orando. E é exatamente aqui, esse ponto que eu vim trabalhar com vocês nesse seminário. A oração com o entendimento. Como é importante você entender como funciona a oração. Qual a dinâmica na oração. Os fundamentos dela. Em relação ao Pai, à Trindade, ao Filho, ao Espírito Santo. Em relação à sua vida, em relação a este planeta, à Terra. Toda a dinâmica. O entendimento, ele é fundamental para a prática eficiente da oração e da intercessão. Você vai ver, texto, são bastante
bastante slides, né? Aí, toda vez que eu apertar aqui, você já sabe. Glória a Deus. Texto que será a base de todo o nosso seminário, Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia nesse texto. Mateus capítulo 6, versículo 5. Do 5 ao 15. Nós vamos falar sobre os fundamentos da intercessão nessas 3 semanas. E todos eles eu encontro exatamente nesses 11 versículos. Vamos lá. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Aleluia, glória a Deus. Queridos, fundamentos que estudaremos hoje. Não vai dar para a gente trabalhar todos os versículos hoje, obviamente. Eu vou trabalhar alguns versículos, os primeiros, na ordem mesmo do texto. E esses fundamentos que você está vendo, você vai ver agora, são exatamente os fundamentos que aparecem nesses versículos, segundo a ordem que eles aparecem, não segundo a ordem de importância. Amém? Quais são os 6? Foco. Perfeito. Foco, influência, solitude, ministério, iniciativa e desejo. Bem, no versículo 5, no verso 5, nós vamos ver 2 fundamentos. Os fundamentos do foco e o fundamento da influência. Eu vou pedir agora, como eu fiz essa primeira leitura, eu vou pedir que vocês leiam agora, todos juntos, o verso 5 que está aqui, tá bom? Vai lá, pode ler. Isso. Bem, aqui você pode imaginar como era a dinâmica da oração religiosa daqueles que Jesus denominou hipócritas, né? O foco deles, quando eles oravam, não era o foco correto, não era Deus. O foco da oração sempre é
Deus, você sempre se dirige a Ele em oração. Mas o foco daqueles religiosos não eram os olhos de Deus, eram os olhos das pessoas que os observavam. Você vê que está até em negrito, eu coloquei em destaque, são as palavras-chave, né? Serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual foi a recompensa? Foi impressionar os homens apenas. Isso para algumas pessoas é algo significativo. Para Deus e para o mundo espiritual não tem efeito nenhum. Vamos trabalhar a questão do foco, que é o primeiro fundamento da oração que eu vejo aqui nesse texto. O foco da oração é Deus apenas. Qualquer das pessoas da Trindade, eles estão me vendo e me ouvindo agora mesmo. Ainda que estiver diante de uma multidão, a plateia para a qual falará na oração é apenas os três. Não ore pensando, as pessoas estão me ouvindo orar. Ore sempre pensando, Deus está me ouvindo orar. Aleluia. Não ore pensando, as pessoas estão me vendo orar. Ore, Deus está me vendo orar. Queridos, Ele é o alvo, não os seres humanos, não os ouvidos humanos, os ouvidos de Deus. Qualquer uma das pessoas da Trindade, você pode pedir, você pode orar ao Pai, você pode orar a Jesus, você pode orar ao Espírito Santo. Esses três formas de oração nós vemos nas Escrituras. Porque quando você pede para o Espírito Santo, você está pedindo para Deus, e Deus é o Pai e o Filho juntos. Então você está pedindo para os três, embora está se dirigindo ao Espírito Santo. Se você está se dirigindo a Jesus, você está orando a Deus. E Deus não é só Jesus, é o Pai e o Espírito Santo, então você está orando aos três, embora você está mencionando o Filho. Você pode pedir ao Pai, mas você também está, ao pedir ao Pai, você está pedindo a Deus, e Deus é Jesus e o Espírito Santo juntos. Então você está pedindo aos três, mesmo se dirigindo ao Pai. Eles são o nosso público-alvo na oração. Na pregação, o público-alvo é o povo. Na oração, o público-alvo é a Trindade. Aleluia! E isso deve te ajudar, te libertando da timidez de orar em público. Te libertando do medo do que as pessoas vão pensar do que eu estou orando. Esse receio, que quando vai orar fica preocupado, o que as pessoas estão te ouvindo orar, como as pessoas estão te julgando, te observando. Esqueça isso para sempre em nome de Jesus. Você se dirigiu ao Pai, embora as pessoas estão ali, e elas podem concordar ou não, aí é a opção delas. O Pai é o público-alvo, Ele está te ouvindo. Se a tua oração concorda com a vontade dEle, a concordância desses dois já é o suficiente. Aleluia! Embora quando a oração da igreja concorda em espírito e em verdade, é atado ou desatado coisas na terra através dessa oração que move os céus. Então, sempre que você for orar, vá com esse pensamento. Não importa quem está me vendo, os olhos do Pai, de Jesus, do Espírito Santo estão sobre mim. Não importa quem está me ouvindo, Papai está me ouvindo, meu Salvador está me ouvindo, Espírito Santo está me ouvindo. Isso é o suficiente. Então, quando isso é o suficiente, você não se importa mais com o tipo de oração que você faz, as palavras que você está usando na oração. Porque tem gente que fala assim, nossa, como aquele irmão ora bonito, e eu não sei usar todas aquelas palavras que ele usa. O Pai não quer que você copie ninguém em oração. Ele quer que você seja você.
Ele te ama do jeito que você é. Ele gosta exatamente das palavras que você fala em oração, do seu jeito de se expressar, da sua forma de comunicar com Ele. Que a principal comunicação que tem é com Ele, depois é com o homem. Primeiro comunicamos com Deus, depois com o homem. Então, tudo depende, as palavras que são usadas na oração dependem da prática que essa pessoa já tem de oração, do tempo que ela já tem com Deus, de quanto ela conhece a Bíblia, às vezes da cultura da pessoa, enfim, pessoa que lê mais, pessoa que lê menos, mas isso não importa. Vocês compreendem? Tem pessoas que olham e podem dizer assim: nossa, pastor, como você ora bonito. Mas para nós, não, eu oro bonito? Pastor Enéas, você ora bonito? Irmão, a gente não pensa nisso, a gente não julga isso, a gente não conjectura isso, a gente ora da forma natural. As palavras que vêm em nossa mente, em nosso coração, é aquilo que nós falamos com Deus do nosso jeito. Não tem orar bonito e orar feio. Feio é não orar. Aleluia, glória a Deus. Então liberte-se desse pensamento em nome de Jesus. Foque no Deus que habita dentro de você. Madame Guyon ensina em um de seus devocionais que sempre ao orar procurava se acalmar, desacelerar os pensamentos e refletir na presença de Cristo que já estava dentro dela. E então orava a um Deus que está dentro, Emanuel. Aleluia. A posição de Deus, de acordo com a tua fé, é importante. Porque se a posição de Deus, de acordo com a sua fé, é de um Deus distante que só está lá no céu, tem aquela ideia de que a oração não passa do teto, né? A oração não passou do teto. Mas ela não precisa passar do teto, ela precisa entrar e alcançar o Deus que está dentro de você. Glória a Deus. Ela tem que ultrapassar cortinas de bronze, aí sim. Ela tem que derrubar resistências, porque Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado. Quem se quebranta é aquele que derruba as suas resistências. É um Deus que habita dentro. Emanuel, Ele não está distante. Diga, Deus não está distante. Eu sou templo, eu sou tabernáculo, eu sou portador do Espírito da vida. Aleluia! A Ele eu posso orar. Então, às vezes, você não levanta a mão para o céu, você coloca a mão em direção a Ele que está dentro de você, seu coração. Às vezes você precisa diminuir a distância. Glória ao nome de Jesus. Foco, diga foco. Então esse é o primeiro fundamento que eu vejo da oração e da intercessão. O foco é a Trindade. Uma Trindade presente. E sempre que eu vou orar, eu preciso ter isso em mente. Eles estão me vendo, eles estão me ouvindo, isso basta. Não importa o tipo de oração que eu faça. Não há uma distância, eles estão aqui agora. Emanuel. 2. Segundo fundamento, qual é? Influência. Não ore para impressionar a terra. Ore para influenciar o céu sobre a terra. Quem deseja impressionar não influencia. Mas quem deseja influenciar verá um Deus impressionante. E eu vi o pastor Enéas orando aqui, falando: Deus, faça-se impressionante aqui nessa noite. Era o que exatamente acontecia com essa oração dos hipócritas. Eles oravam onde? Em pé nas sinagogas. Mas não só nas sinagogas, dentro das sinagogas, fora, externamente,
nas praças. Independente se a oração era dentro do templo ou fora do templo, dentro do lugar de culto ou fora do lugar do culto, a oração era sempre para impressionar as pessoas. Então aí sim era se pensado nisso. Que tipo de palavra eu vou usar? Que colocação eu vou fazer? Que palavras eu vou fazer que as pessoas falam, uau! Que oração poderosa, que homem inteligente. A base da vaidade, diga vaidade. A vaidade é o desejo de despertar admiração. Então a pessoa pode orar com vaidade, para ser admirado. Pode pregar com vaidade, para ser admirado. Pode cantar com vaidade, para ser admirado. Pode fazer qualquer coisa com vaidade. A vaidade está intrínseca dentro do coração. É uma obra da carne, que a única coisa que mata é a comunhão íntima com Deus. Comunhão íntima com o Senhor. Então, o que adianta impressionar a terra, irmão, se a gente não vai influenciar o céu sobre a terra? A oração precisa ter influência. Por isso desse ponto aqui, ó, protocolo versus influência. Não faça orações só por protocolo. Espere que realmente sua oração faça a diferença, seja na ocasião que for. Orações de protocolo não se importam com o efeito. Orações de influência só são feitas para surtir efeito. A gente se acostuma com a oração de protocolo. A gente acorda e ora. A gente vai almoçar? Ora. A gente vai sair? Ora. Mas aquela oração de protocolo, não importa se Deus está realmente ouvindo, se Ele vai realmente responder, se vai ter efeito aquela oração. Muitos se acostumaram com a oração de protocolo no culto. Vem para o culto, vai começar o culto, faz a oração de protocolo. Eu vou orar não é exatamente para influenciar o céu, para ver a intervenção de Deus em resposta à minha oração. A oração de protocolo não se preocupa com a intervenção de Deus. Se preocupa em cumprir o protocolo. Vocês estão compreendendo, sim ou não? E aqueles hipócritas, aqueles religiosos, eles estavam diariamente, sinagoga, nos cantos das praças, fazendo suas orações corriqueiras. São homens, não são homens de oração, são homens que oram. É diferente. Homem de oração é uma coisa, homens que oram é outra coisa. Mulheres de oração é uma coisa, mulheres que oram é outra coisa. Então aqui está o segundo fundamento que eu vejo nesse texto. O pastor Enéas falou aqui que Deus, segundo o seu poder que em nós opera, pode fazer muito mais do que pedimos oração. E pensando, expectativa. Ele falou exatamente essas palavras. Você viu que eu sou um bom aluno, né? O segredo de ser um bom professor é ser um bom aluno. Amém, queridos? É estar com a mente aberta para aprender, com o coração aberto para aprender. Expectativa. Orações sem expectativas são orações de protocolo. Só a oração de influência é que já espera. Até para almoçar, quando você vai almoçar, você tem que crer que Deus está ouvindo e respondendo a oração ali na hora. Todas as refeições. Você vai dormir, você tem que orar crendo que o Senhor está ouvindo e respondendo e vai surtir todo o efeito. Já é o sim e o amém. Cristo é o sim e o amém daquela oração. Você está influenciando o céu naquele momento. Não faça mais orações de protocolo. Só orações de influência. Vamos avançar um pouquinho? Agora nós vamos ver outros dois. Os fundamentos da solitude
e do ministério. Está lá no versículo 6, no verso 6. Aí eu vou pedir para vocês lerem. Tá bom? Vai lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. No 5 ele diz o que não deve ser feito. Jesus está ensinando a orar. No comecinho do 5 ele diz: quando orardes, não sereis. Eu não quero que vocês sejam esse tipo de homem ou mulher que ora dessa forma. Não sereis assim. Você vai focar em Deus. Você vai ter expectativa de influenciar o céu sobre a terra. E aqui ele vem e ele fala agora o que ele quer que você faça. Tu, porém, quando orares, não é se orardes, é quando. Ele já sabia que você ia orar. Não é se você orar, não, é quando, porque ele sabe que todo aquele que o ama vai orar. Todo aquele que o deseja vai buscar. Todo aquele que quer o céu na terra vai bater para a porta abrir. Quando você orar, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás. Aqui entra o princípio da solitude. Solitude. Foi? É o próximo. Isso. É um estado de isolamento e reclusão. Uma situação em que a pessoa não está em contato com outros indivíduos. Esse estado é geralmente decorrente de uma escolha pessoal. Diferente da solidão, a solitude está associada a sentimentos positivos, a alegria em estar sozinho. Eu coloquei aí, com Deus. Não é solidão, é solitude. Como a geração de crentes da nossa geração precisa aprender esse princípio. Porque nós fomos altamente estimulados na nossa geração a todo tipo de contato, a não ficar sozinho. As pessoas, algumas têm pavor de se sentir, não, eu estou sozinho, eu não estou nas redes sociais. Eu não estou conversando com ninguém, não estou falando com ninguém, estou sozinho. A pessoa não tem prazer, algumas pessoas não conseguem ter prazer de estar, de se sentir sozinha. Isolamento e reclusão, mas é voluntário, não é que você foi coagido a ficar recluso ou isolado. Não, você falou, eu vou me retirar. Jesus falou, entra no teu quarto e fechada a tua porta. Ele não estava dando um método, nós vamos falar sobre isso. Ele está falando de um princípio. Né? Eu não vou estar em contato com ninguém agora, nem redes sociais. E hoje a gente vai orar e já leva o WhatsApp aberto. Está falando com o pai, de repente ali, opa, rapaz, peraí, isso aqui eu preciso responder. Aqui a solitude é uma escolha pessoal. Eu estou escolhendo pela solitude. Não é porque ninguém quer falar comigo, não é porque as pessoas me abandonaram. Não, elas querem, elas me procuram. Mas eu escolho a solitude com Deus. Que é diferente da solidão. A solidão, ela tem aquele aspecto deprimente. Ela tem um aspecto negativo. A solitude, ela tem um aspecto positivo. Alegria em estar sozinho, com você mesmo e com Deus. Olha o próximo. Jesus não estava ressaltando um método, mas um princípio. Além de ser discreto, todo cristão necessita cultivar um relacionamento pessoal e, qual é a palavra? Particular com Deus.
aprendendo a apreciar e sentir prazer na solitude com Deus. Irmão, como um homem pode casar com uma mulher e não ter intimidade com ela? Como uma mulher pode casar com um homem e não ter intimidade com ele? Quando se firma aliança, se quer estar sozinho. Sozinho. É verdade ou não é? Se não tem um problema aí. Um problema grave, sério. Quando não quer se estar sozinho com quem você ama e tem intimidade. O cristão que redescobrir isso, redescobriu uma fonte de felicidade pessoal, de satisfação pessoal, de contentamento espiritual. O seu contentamento não vai estar mais terceirizado, não vai mais depender das outras pessoas, não vai depender nem da sua família, vai depender só do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que você conhece intimamente, que você está com eles todos os dias. No particular, no pessoal, você não terceirizou o seu relacionamento com Deus, você não ficou e dizendo para Moisés, sobe você, eu vou ficar ao pé do monte, não, você subiu, o Senhor está te convidando para dentro da nuvem, do Sinai. O povo disse para Moisés, eu não, meu Deus, a gente está com medo. Relâmpago, fogo, tempestade, o monte está fumegando, está tremendo, estamos com medo de sermos mortos por Deus. A Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O povo não amava a Deus, tinha medo, mas não tinha amor. Então não quis intimidade, porque só quem ama quer intimidade. Moisés quis, ele disse, eu vou. O avivamento em cultos de oração depende do avivamento da oração particular de cada crente no dia a dia. Você acende o fogo na sua vida, é no seu quarto, e vem aqui para o culto de oração para somar com o fogo dos outros irmãos. Aí, meu irmão, aí o fogo é alto, e o óleo é puro, e a unção desce, e Deus se manifesta em glória, e poder e majestade. Nossa tristeza, irmão, pela realidade da pobreza espiritual e superficialidade espiritual nossa nos nossos dias. Quem é pastor aqui? Por favor, levante a mão. Quem é pastor? Pastor. Nós lutamos com um povo, para amar um povo, para preparar um povo para Deus, para que esse povo amadureça e cresça. Verdade ou não é? Pregamos e oramos e visitamos e fazemos tudo. Quanto trabalho temos? Mas o nosso trabalho seria pela metade ou menos, se conseguíssemos fazer de cada crente um homem ou uma mulher de oração. Um homem ou uma mulher de intercessão, um intercessor ou uma intercessora. Porque muitos dos problemas que nós temos que resolver no dia a dia, na vida de cada cristão, já seriam resolvidos por eles mesmos na presença do Pai. Nos preocupamos porque um irmão ou uma irmã está com um defeito de caráter e está falando mal das outras pessoas, da própria liderança e de outros irmãos. Mas eu sei que se esse irmão ou essa irmã fosse de oração, ele, ao invés de estar falando mal, ele iria transformar a crítica em intercessão. Tudo que ele vê de ruim, ou supostamente ruim, que existe, ele iria orar e não criticar. Teríamos muito menos dores de cabeça na nossa geração. É importante que cada crente se transforme num intercessor,
numa intercessora, num homem de oração, numa mulher de oração. E eu não estou falando isso aqui, irmãos, porque eu soube de alguma coisa, porque alguma coisa vazou, alguma coisa... Eu não sei de ninguém aqui, graças a Deus. Mas saiba, todos os seus problemas, na oração, papai dá a solução. A solitude. Quarto fundamento. Qual é o quarto fundamento? A melhor colocação no final do versículo não seria: e teu pai, que vem em secreto, te responderá? Qual é o versículo mesmo? Versículo 6, não é? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, como diz no versículo, te recompensará. Recompensa. Aleluia. Não seria responder, e o teu pai que te ouve, ainda está falando que o teu pai que te vê. Não está falando só do que você está falando. Esse versículo está dizendo que o pai está vendo você fazer a obra. Aqui entra uma das coisas mais maravilhosas que eu poderia compartilhar com vocês essa noite. A recompensa remete ao tribunal de Cristo, onde o crente, servo bom e fiel, receberá sua recompensa. A oração não é só uma questão de relacionamento com Deus, é também um ministério da igreja. Por isso, aquele que se dedica a este ministério, além de receber respostas no presente, receberá galardão no futuro. Aleluia! A intercessão é trabalho para Deus. A oração como ministério é diferente da oração devocional. Você lembra de Atos dos Apóstolos, quando chegaram para os apóstolos e falaram: olha, as viúvas helenistas não estão recebendo a parte delas na distribuição de dinheiro diário. O primeiro Bolsa Família que teve foi lá. As viúvas não estão recebendo. As viúvas judias estão, né? Os helenistas não. E aí, o que você vai fazer? Nós podemos administrar a situação. De que forma? Comissionando isso. Levante homens. Até para trabalhar com distribuição de dinheiro, de cesta básica, tem que ser homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de fé, testados e aprovados no caráter e no testemunho. Levantaram 7 irmãos, diáconos. E o argumento apostólico foi: por que eles não foram fazer isso? Por que os apóstolos pessoalmente não foram se envolver com esse trabalho, que é um ministério? É um dos ministérios da igreja, o serviço, servir, o social, sim ou não? Ajudar a comunidade, dos crentes, dos descrentes. É uma função diaconal da igreja no mundo. Mas por que os apóstolos não foram se envolver diretamente com isso? Qual foi o argumento que o apóstolo Pedro trouxe? Não é certo que a gente invista esse tempo nesse trabalho. Ele é bom, é um trabalho bom, digno, precioso, importante, mas não é certo que a gente deixe o ministério da oração e da palavra. Vocês vão fazer esse trabalho e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha a mentalidade. A mentalidade que os apóstolos tinham, mas que também a igreja primitiva tinha, em relação à expectativa com os apóstolos. E hoje,
na cultura brasileira, não estou falando aqui, igreja, MFA, mas eu estou dizendo assim, um contexto social da religião no Brasil, evangélica. Às vezes, o pastor é julgado. Ué, ele vai ficar só orando? Ele vai ficar só estudando? Ele vai ficar só pregando? Não vai fazer nada mais que isso? Irmão, nós oramos para gerir a terra através da oração. A oração é uma forma de gerir a terra para Deus. E nas próximas semanas eu vou trabalhar esse contexto. E nós pregamos porque a pregação é a tarefa mais nobre na face dessa terra, a pregação da palavra de Deus. É o ofício mais nobre. E a tarefa mais importante é a oração. Por isso que nós víamos grandes e poderosos avivamentos. Porque homens foram contra o sistema que vem para engolir a gente. Essa esteira de tantas tarefas e de tantas expectativas das pessoas, a gente tem que atender as expectativas das pessoas e a gente acaba deixando os dois ministérios mais importantes, que é o ministério da oração e da palavra. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Então nós precisamos nos alinhar com a palavra de Deus. A oração é um ministério. Diga, a oração é um ministério. E ministério é serviço. Olha que interessante o próximo ponto. Mas eu quero que você leia, vai lá. Lê o outro. E o que é o ministério da oração? Chama-se intercessão. Aleluia! E Deus está chamando aqui os intercessores. Homens e mulheres, todos os crentes, nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Sacerdócio significa ministrar a Deus por um povo. Isso é intercessão. Tiro o meu tempo de devocional, sim, Deus vai me abençoar. Mas eu preciso entrar no ministério da intercessão para distribuir bênçãos. Para quem? Primeiro que oração e intercessão, é importante você entender, você não intercede por você. Você ora por você. Porque a palavra intercessão vem de intercedere, de colocar-se no meio entre duas pessoas. Você intercede, você pede em favor de alguém por outro alguém. Para esse outro alguém. Então por isso que nós não intercedemos por nós mesmos. Como é que eu vou me colocar entre eu e Deus? Estranho esse. Eu oro por mim, mas o ministério da oração começa onde? Na sua casa. A sua família é o primeiro alvo do seu ministério de intercessão. Depois, a sua igreja local, o seu pastor, cada crente precisa se tornar um intercessor, uma intercessora dos seus pastores. Por favor, irmãos, vamos ensinar isso para essa geração toda. É a questão de, chega de bater em pastor, vamos orar por esses pastores. Porque é uma onda, e o inferno gosta dessa onda, quer derrubar a liderança, é claro. Então, aquele que intercede pelo seu pastor está contemplando o princípio da autoridade espiritual, da honra e da lealdade. Ele vai ser muito abençoado e recompensado por Deus.
Então você começa o seu ministério de intercessão. Cada crente precisa descobrir, precisa florescer em você o seu ministério particular de intercessão, começando a orar pela sua família. Depois, pela sua igreja local, pastor e o povo de Deus da igreja local. E depois, o corpo de Cristo, a nível local, a nível nacional, mundial. E depois, a sociedade toda. Começando do Marco Zero, que é a tua igreja, então é São Mateus, São Paulo, Brasil e nações. Quando nós fazemos isso, nós estamos entrando no ministério que ativa a ação de Deus. A oração move a mão daquele que move o mundo todo. A oração ata e desata. Por isso que eu falei de gerir a terra e gerir as situações através da oração. Atar e desatar, ligar e desligar. No momento certo eu vou trabalhar um pouco mais esses conceitos. Mas ficou claro aqui, queridos, a diferença? Oração devocional, ministério de oração, intercessão, intercessores. Conversando com um pastor, essa semana passada, ele diz assim, na igreja, a escola de onde eu vim, né, eclesiástica, o intercessor era aquele que não tinha outra função na igreja, tipo, não tinha outros dons, sabe? Não sabia cantar, não sabia pregar. Então ele ia para o ministério da intercessão. Ô, irmão, o que é isso, irmão? Algo precisa ser reformado e que essa reforma comece na intercessão e na oração. Porque daí virá a reforma teológica, a reforma estrutural, todas as outras reformas são importantes. Mas o berço de todas as reformas é a reforma da oração. Você quer reformar a sua vida em todas as áreas? Reforma a tua vida de oração primeiro. Invista nisso e você vai ver. Os caminhos vão se abrir, irmãos. A oração prepara o caminho para o Senhor. Todos os montes serão aplanados. Todos os vales aterrados. Os caminhos tortos se tornarão retos. Um caminho será preparado e aberto para o Senhor passar. Homens proféticos e mulheres proféticas de Deus, homens e mulheres de oração, homens intercessores, mulheres intercessoras, que assumiram o ministério da intercessão. Não há como trazer o céu para a terra, a não ser através disso. Assim como eu não posso esperar colheita se eu não plantar, não dá para esperar avivamento se eu não orar. Vamos lá, pregações, ensinos, assistência aos necessitados, a utilização de qualquer dom para servir e as intercessões que restringiram as trevas e trouxeram o mover de Deus. Todas estas obras serão recompensadas naquele dia. Então, naquele dia das recompensas de Cristo aos seus, você vai ver grandes homens e mulheres de Deus pregadores, grandes homens e mulheres de Deus que serviram a humanidade, e você verá grandes anônimos, que você nem sabia o nome deles, que terá o mesmo, até mais galardão do que os pregadores e do que os cantores, do que qualquer um que serviu a comunidade. Porque através da intercessão esses homens abriram o céu, trouxeram a glória de Deus, restringiram principados, restringiram potestades, pisaram serpentes e escorpiões. Através da oração, eles trouxeram a vontade de Deus para ser estabelecida na terra. Eles permitiram Deus implantar o seu reino. Eles santificaram o nome de Deus na terra. Eles patrocinaram missionários, igrejas que se abriram no mundo todo. E as pessoas dizem, poxa, Deus agiu de forma tremenda, eu nem sei como Ele fez isso, mas Deus sabe, foi os intercessores, foi homens e mulheres, que lá no quarto de oração, através dos seus joelhos, falaram, Senhor, abre uma igreja na África, abre uma igreja na Ásia, levanta missionários, envia, Senhor, homens e mulheres de Deus, grande é a seara, poucos são os trabalhadores, envia trabalhadores à tua seara.
Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então naquele dia, você verá, irmão, recompensas para homens e mulheres. Você, meu Deus, eu não li a biografia desse homem. Eu não li a biografia dessa mulher. E nunca vão ler, irmãos. São heróis da fé anônimos. Daniel Dash. Isso, por favor. Só orava, o homem que orava. Por último, vou encerrar aqui, os fundamentos da iniciativa e do desejo de Deus. Lá nos versículos 7 e 8, eu vou pedir para vocês lerem, vai lá. Amém. Em negrito estão as palavras-chave, né? Vãs repetições, presumem, Deus sabe antes. Então vamos lá. Quinto ponto, eu vou falar dos dois últimos fundamentos, que é a iniciativa e o desejo de Deus. A questão nestes versículos não é o tempo que você passa em oração, tá? O diabo pode até fazer alguém pensar que Jesus estava sugerindo que quanto mais rápida for a oração, melhor. Será que Deus não deseja que a gente passe mais tempo com Ele? Então Jesus não estava falando nesse versículo de ser o mais sucinto possível na oração, mais rápido, o objetivo possível. Jesus passava horas e horas em oração, pela manhã, de madrugada, à noite, passava noites com o Pai. Existem tantos tipos de oração que 24 horas não seriam suficientes para contemplar todos eles. Então não é o tempo. Do que Deus está falando aqui? Vamos lá. O problema aqui não é o tempo, mas o conceito, diga conceito, no qual se acredita para presumir. De acordo com o Google, presumir é, leia, Quem presume isso? Isso o quê? O que Jesus ressaltou nesse versículo. O que está ressaltado nas palavras-chave, né? Eles não useis, Jesus falou, não useis de vãs repetições, diga vãs repetições. Ele não está falando de repetição, que você não pode repetir no outro dia o que você orou num dia. Ele está falando de vã. Não está falando de repetições. Está falando de vãs repetições. Tem repetições que são boas, precisam, na verdade, ser feitas. Mas existem vãs repetições. O que é vã repetição? É porque você presume algo. No que esses religiosos se baseavam para presumir isso? Quem presume isso acredita no quê? Vamos ver lá. Acredita que a oração é uma forma de convencer Deus a realizar alguma coisa. Isso é a base da oração feita religiosamente. Ora-se para despertar em Deus o desejo de fazer algo. A oração é uma forma para essas pessoas de gerar em Deus a vontade. Tipo, Deus ainda não está com desejo de fazer aquilo. Eu vou orar para despertar em Deus o desejo de fazer. Não, Deus ainda não é a vontade, eu não tenho certeza, eu não estou orando com convicção da vontade, mas eu vou orar para gerar em Deus essa vontade. Isso é presunção, presumir, base falsa, é fake. Por isso se repete tanto. Porque quanto mais falar, acredita-se, mais se consegue convencer a Deus. Então eu vou ficar falando, eu vou ficar repetindo, eu vou ficar
porque eu tenho que convencer Deus de fazer. Eu tenho que ficar pedindo, mendigando, tentando fazer despertar Deus, gerar nele a vontade. Isso é a oração religiosa, feita com religiosidade. Vamos ver o próximo? A oração da fé funciona exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Deus já tomou a iniciativa antes de nós. E já é seu desejo fazer aquilo antes mesmo de ser o nosso. Em Ezequiel 22, 23 a 30, eu vou pedir para vocês, pode abrir? Leia lá, por favor, vamos abrir. Ezequiel 22, aqui é importante ajudar você a entender esse princípio. Lá no 23, assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. A terra estava suja pelo pecado. 25. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os profetas estavam corrompidos aqui. 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os sacerdotes estavam corrompidos. Então, os profetas, os que eram referências espirituais, os sacerdotes, que eram figuras de liderança religiosa. 27. Os seus príncipes, que eram chefes do povo, liderança política. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganham lucro desonesto. Lucro desonesto. Qualquer semelhança é mera coincidência. Entre os políticos daquela época, entre os líderes, o líder civil. 28. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O ministério profético, em vez de denunciar, encobria o erro como se fosse correto. 29. Contra o povo da terra praticam extorsão. Numa outra versão diz que o próprio povo também praticava extorsão. Andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Olha para mim aqui rapidinho. Então, profetas, diga profetas, sacerdotes, chefes políticos e o povo, todos corrompidos. Que contexto? Que situação? Em tudo isso, nós vemos a iniciativa do homem para fazer coisa errada. Não vi nenhum homem aqui com uma iniciativa de fazer alguma coisa certa. Não vejo ninguém aqui com um desejo de restauração dessa situação. Então não havia iniciativa do homem para o bem, nem desejo do homem para o bem. Mas nesse contexto terrível, entra Deus. Versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Até aí por enquanto. Diante de toda aquela situação, nesse panorama escuro de trevas, quem toma a iniciativa? Aleluia. Quem deseja a mudança primeiro?
a iniciativa sempre é dele. Ele tomou a iniciativa de criar os anjos, de criar o universo. No universo criar um planeta chamado Terra. Nesse planeta criar um homem à sua imagem e semelhança. Ele toma a iniciativa quando esse homem estragou tudo, de vir resgatá-lo em Cristo na cruz. Ele tomou a iniciativa 2000 anos depois, na geração em que nós estamos vivos, a nossa geração, de vir nos buscar, de fazer um homem, uma mulher de Deus pregar a palavra de Deus próxima a nós. Ele tomou a iniciativa de alguém lá nos convidar para ir até a igreja. Ele tomou a iniciativa de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele tomou a iniciativa de nos alcançar com seu poderoso amor. E nós reagimos a essa iniciativa. Nós nos entregamos à iniciativa desse poderoso amor, de torrentes poderosas, de uma correnteza forte de graça. Nós reagimos. O intercessor nunca toma a iniciativa primeiro. Sempre reconhece que é Deus que já tomou todas as iniciativas. Eu nunca oro para despertar em Deus, para despertar Deus. É Ele que está me despertando para orar. Eu nunca oro para Deus se levantar do trono. Ele já se levantou faz tempo, enviou seu Filho. É Ele que me levanta para orar. Aleluia, bendito seja o Senhor. Ele não perdeu seu poder, a sua mão não está encolhida. Busquei entre eles, eu busquei. Então por que Deus, ele vendo todo esse panorama, por que ele já não exerceu a misericórdia dele diretamente? Por causa de um princípio que eu vou falar um pouco com vocês nas próximas semanas, da intermediação humana. Deus não faz nada na terra a não ser através do ser humano. Quando ele decide fazer algo, quando ele deseja, na verdade, fazer algo, porque aqui ele desejou. Ele o quê? O que ele desejou? Exercer misericórdia. Ele busca um homem. Ele busca uma mulher. Vocês estão entendendo, sim ou não? A intermediação humana. Ah, mas Deus não é todo poderoso, Ele não poderia fazer por Ele mesmo? Podia, mas Ele decidiu que fosse assim. Ele quis, é uma expressão da sua soberania isso. Não é contra a soberania de Deus, não, é a expressão da soberania dEle. Esse princípio da intermediação humana. John Wesley falou, Deus nada faz na terra a não ser responder orações. Aleluia. Intermediação humana. Busquei entre eles um homem, olha, continuando aqui, ó, que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim. Aqui mostra o quê? A iniciativa e o desejo de Deus. O que Deus queria? Um homem. Não uma denominação inteira, apenas um homem. Ele queria um homem, uma mulher. Ele não está falando, procurei um profeta, ou um sacerdote, ou um chefe. Ele procurou um homem, podia ser de qualquer um daquelas classes. Podia ser um homem, uma mulher, entre os chefes, entre os profetas, entre os sacerdotes, entre o povo. Porque a oração, não há lugar na terra onde a igualdade entre os homens é perfeita do que na oração. A oração é tremenda. É um lugar de igualdade. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro. Então Deus queria, Deus desejava que se tapasse o muro. Era o que Deus desejava. Que se colocasse na brecha. Deus queria que alguém se colocasse na brecha. Porque brecha em muro, acontece duas coisas. Quem entra pode sair, quem está fora pode entrar. Então, uma brecha no muro faz com que a glória de Deus se vá e faz com que o inimigo entre. Então, por isso que precisava de um intercessor, precisava de uma intercessora que tapasse o muro. Quem está entendendo? Perante mim, ó, e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra. Não é a favor de mim, porque eu não preciso, Deus não precisa de intercessor. Quem precisa de intercessor é a terra. Aleluia. Que se colocasse perante mim a favor dessa terra. Não é a favor de mim, Deus não precisa de favores. Deus está muito bem, obrigado. Ele está completo, Ele não precisa de intercessores. Quem precisa de intercessor somos nós. É a terra. Fala amém, igreja.
para que eu não a destruísse. Ó. Mas aí vem o testemunho. Mas a ninguém achei. Diga, a ninguém achei. Irmãos, isso aqui é muito triste. Uma das duas coisas Deus vai fazer. Deus vai executar ou a misericórdia ou o juízo. Em todas as situações, toda e qualquer situação. Deus, ele não, isso daqui, essa situação me mostra que Deus não está ignorando o que está acontecendo. E que Ele, como juiz de toda a terra, Ele deve julgar as situações. Mas existe o que Ele deseja fazer e o que Ele deve fazer. É diferente, o que eu digo, o que Deus deseja e o que Ele deve. Como Pai, Ele deseja exercer misericórdia. Mas como juiz, Ele deve exercer o juízo, caso a misericórdia não seja estabelecida. É interessante que quando há um intercessor e ele se coloca na brecha, não significa que a justiça não foi feita. Tem pessoa que acha que a justiça só é feita quando vem o juízo. Ah, veio o juízo, a justiça foi feita. Misericórdia é cumprimento de justiça também. Porque quando você ora, se coloca na brecha, quando você se coloca entre uma pessoa, entre uma família, uma igreja, uma comunidade de Deus, e você clama por misericórdia, o juízo desvia para a cruz. O juízo desvia para a cruz. Aleluia. E a misericórdia é que é estabelecida. Não, irmão, não é impunidade. Não, Jesus já recebeu toda a punição para todos os pecados, de todas as pessoas, famílias, de todo o mundo inteiro. Mas precisa o juízo desviar para a cruz. E aí a misericórdia é estabelecida. E aí a justiça é feita. Porque o pecado foi punido na cruz e a misericórdia pode ser liberada. Mas isso é feito se intercessores atendem ao chamado. A iniciativa é de Deus. O desejo é dele. Aquela geração teve um final terrível. Olha lá o versículo 31. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Por isso. A culpa pelo juízo não é do intercessor, mas a omissão do intercessor fez com que o juízo prevalecesse sobre a misericórdia. E o juízo, como o pastor Enéas ensina, não é exatamente um juízo direto de Deus. Até o juízo final, os juízos diretos de Deus foram substituídos pela lei da semeadura. Plantou, colheu. Quem planta, colhe. Mas Deus está presente em juízo de que forma? Permitindo a colheita, permitindo que o inimigo... Quem executa o juízo, na verdade, não é Deus, é o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Nisso ele é servo de Deus, olha. Servo de Deus para executar o juízo por causa da permissão, mas não que Deus deseja isso, irmão. Deus deseja a misericórdia. Sempre Deus deseja exercer misericórdia, mas Ele busca alguém, busca um intercessor, busca um homem, uma mulher de oração. A iniciativa é dele e o desejo é dele. Vamos terminar. A oração não é Deus reagindo à nossa iniciativa. É ao contrário, Ele já tomou a iniciativa e nós reagimos a ela orando. A intercessão não é despertar em Deus o desejo de exercer misericórdia. Pelo contrário, é Ele quem já deseja exercê-la e então nos busca para interceder. Como o pastor Enéas falou, existe uma simbiose entre oração e avivamento. Quanto mais oração, mais avivamento. Quanto mais avivamento, mais oração. E onde que o ciclo é quebrado? Quando falta avivamento? É quando falta oração. Por isso o último slide. Não falta água. O que falta é sede. Não falta pão. O que falta é fome. Deus abençoe, pastor Enéas.